tarde, estamos começando o Esfera Pública desta quinta-feira, 25 de julho de 2019. Na produção, Pamela Morales. Na mesa de áudio, Leonel de Souza. Central técnica, Celestino Neto. Coordenação de central, Davis Rodrigues. Transmissores, Everaldo Nunes. Os nossos ouvintes podem participar, como sempre, pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, pelo Twitter, @RD Guaíba Oficial, pelo Instagram, @Rádio Guaíba, e pelo WhatsApp 993887532. O Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Taline, hoje estamos recebendo alguns intelectuais brasileiros, eu diria assim, da melhor estirpe. Henrique Antum, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eugênio Trevinho, professor da PUC de São Paulo, daqui a pouquinho também o Jean Segata, professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está acontecendo em Porto Alegre, na URGS, um grande evento, na verdade 2 grandes eventos. Um é a RAM, que reúne o pessoal da antropologia, e o outro é o 12º simpósio da Associação Brasileira de Cibercultura, que foi fundada pelo professor Eugênio Trevinho. É um pessoal que discute tecnologia, comunicação, cibercultura. Em tempos de fake news, hackers e um monte de coisas mais, é o momento adequado para a gente tentar saber o que está acontecendo e o que vem por aí. Eu me lembro de um tempo, aliás, quando eu conheci o Henrique Antum, o Eugênio Trevinho, em que se falava muito de inteligência coletiva, democracia virtual, e tudo parecia muito bonito. Bom, passaram-se 25 anos desses tempos. Afinal de contas, Eugênio Trevinho, estamos rumo à inteligência coletiva e à democracia virtual, ou o sonho acabou? Boa tarde. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Taline. Grande prazer estar com vocês, prazer estar com o Henrique Antum, na Rádio Guaíba, falar para os seus espectadores. Eu acho que aquela visão positivista, utopista, que acreditava na possibilidade de uma democracia quase por um processo natural, claro, com os embates necessários, de construção da democracia. Não tem problema. Aqui é informal, é uma boa conversa, como a gente teria no bar. Na realidade, a gente verifica hoje, passados os anos, o peso da própria realidade. As coisas não são tão simples, não é? Envolve a apropriação e a utilização de tecnologias digitais e redes interativas diuturnamente, a partir de um plano de trabalho que seja multilateral, para que a gente impeça antes a destruição da democracia. Esse é o grande foco, importantíssimo, no sentido de a gente evitar, sobretudo no Brasil, mas também no mundo. Estamos aí com a tendência de endireitamento, no sentido da extrema direita no mundo inteiro, Estados Unidos, Turquia e por aí vai, no sentido de que nós temos que nos resguardar com base na apropriação e utilização de tecnologias digitais interativas à disposição do comum, para evitar a implosão, portanto, por dentro da democracia. E isso num tempo em que, com fake news, com desinformação estrutural, nós temos ao mesmo tempo um discurso que nos alaga, no sentido de que nós estamos ainda vivendo a própria democracia, quando ela está sendo destruída.
É que na prática, o senhor mencionou a questão das redes sociais e da ampla possibilidade de troca de informações, porque as redes sociais são isso, né? São vias de mão dupla. Mas ao mesmo tempo em que elas auxiliam na democratização da informação, elas também, pelo menos considerando tempos recentes para cá, se tornaram as grandes vilãs da desinformação. Como equalizar essas duas questões? Na verdade, não são as próprias, eu entendo o que você diz, Taline, mas não são as tecnologias digitais ou redes interativas. Sim, a forma como ela está sendo, como elas estão sendo utilizadas. O modo de apropriação, o modo de usabilidade, o modo de subordiná-las a uma determinada visão, uma discursividade social, que provoca justamente esse embate que eu acho muito profícuo com relação às discursividades, aos discursos, né? As visões de mundo que são conservadoras, reacionárias, e o Brasil é um exemplo pródigo nesse sentido hoje. E os ventos vêm do campo federal, mas tem capilaridades bastante periclitantes. O fundamental é que haja uma apropriação e uma usabilidade dessas tecnologias com base em propostas alternativas que foquem também a dissolução das fake news e do processo de desinformação estrutural. Isso é a nossa competência, isso nós temos que fazer. Henrique Anton, eu me lembro que se falava muito nos anos 90, a gente até brincava que existiam os tecnossauros e os tecnorrosas, né? Os tecnossauros eram aqueles caras que reagiram a novas tecnologias, isso é ruim, vai ter muito mais isolamento, atomização. De outro lado, os que diziam tudo é maravilhoso, agora nós vamos compartilhar informações, vamos trocar com mais facilidade. E agora? Já dá para fazer um balanço? Quem que estava certo lá nos anos 90? Olha, nos anos 90 a visão rosa não era tão ridícula quanto hoje. Aliás, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pelo convite. Mas há uma luta, né? Eu acho assim, a democracia ela tem dois polos, a gente normalmente só presta atenção num, que é a isegoria, ou seja, o fato de todo mundo ter o direito à palavra. E nesse sentido, as redes de comunicação deu direito a todo mundo. Deu direito a todo mundo falar. Mas o que faz realmente, politicamente, a democracia funcionar não é a isegoria, é a dinastia, ou seja, aquele que ao tomar a palavra influencia e faz as pessoas quererem agir. Diz alguma coisa que preste. Exato. E para combater a dinastia democratizada, criou-se uma multidão de seres virtuais, né? Feito por marqueteiros e grandes agências que, assim que você toma uma palavra e fala uma palavra que eles não gostam, aparecem 200 mil, 1 milhão de robôs berrando coisas e fazendo tumulto para não te deixarem ouvir, porque era o único, né? É o jeito que se tem, a multidão virtual. A nossa sorte é que eles ainda não marcham pelas ruas, porque se eles vierem a marchar, ferramos-nos, né? Mas como eles ainda não marcham na rua, são fenômenos de rede virtual. Se você fala certas palavras, se você faz certos tipos de ataque, imediatamente surge uma multidão de milhares. A gente percebeu isso no Brasil, nós trabalhamos lá no Labic com o Fábio Malini, com análise de rede, nós percebemos já na eleição de Aécio, que de repente o Aécio não saía dos trending topics do Twitter, e nós percebemos que tinha uma multidão de robôs mantendo ele lá. Aí depois a gente descobriu que o PT também tinha uma multidão de robôs fazendo o trabalho disso, só que as do Aécio eram 45 mil robôs que nós conseguimos identificar, do PT nós só conseguimos identificar 12 mil robôs. Hoje isso é pinto, né? O Trump usou 350 mil robôs, os do Bolsonaro pululam por toda parte, em suma, há robô por toda parte, né? A gente não vê eles por aí, mas eles formam essa base que a gente chama de patotismo. Isso muda a conversa, né? Vira Grenal, né? Quem insultar mais e produzir mais quá, então o pessoal gosta mais, porque sai de uma discussão em que você tem que convencer a ação e vira uma discussão em que você tem que promover
a gargalhada, né? A patota, a promoção. É isso, acho que eu vejo. O Humberto Eco disse que as redes sociais deram voz aos imbecis. Foi uma frase que chamou a atenção pela legitimidade de quem disse. Normalmente não chamaria atenção se fosse dita por qualquer pessoa no boteco, mas foi Humberto Eco. Aí a questão que até hoje se coloca é: deu mesmo? São os imbecis que estão falando e sendo ouvidos na internet? Aqueles que pensam, que ponderam, que qualificam, são menos ouvidos? Eugênio Trevin. Eu acho que o campo de massa, no caso da produção midiática, programas de auditório, programas de variedades, etc., já contém um pouco daquilo que nós podemos chamar de, digamos, nível cultural e educacional comprometedor. Difícil de, na verdade, de receber. Não foram as redes sociais que inventaram isso. Não quero defender as redes sociais, mas as redes sociais, eu, na verdade, como pesquisador, eu vejo de forma, digamos, o mais objetivamente possível. Mas elas pulverizaram para o comum a possibilidade, o condicionamento a que vozes que são bastante comprometedoras em matéria de nível cultural e educacional, de aparecerem à luz do dia. Agora, nós temos que fazer uma enorme, com respeito, concessão, porque no fundo a democracia é isso. Nós temos que conviver com, necessariamente, obrigatoriamente, como um dever de ofício republicano, com todas as vozes diferenciadas, sobretudo aquelas das quais discordamos, e que sejam idiotas, que sejam imbecis e sobretudo de direita e de extrema direita. Uma das polêmicas que aconteceu recentemente, na semana passada, se eu não estou enganada, e daí eu queria utilizar um pouco disso, que tem as vozes dos imbecis, tem as vozes das pessoas que tentam ser moderadas. Bom, isso depende também de que lado do espectro ideológico cada um se encontra. Enfim, mas me parece que todo mundo quer plateia. O clique, o like. E parte disso a gente pode constatar com a chiadeira generalizada quando o Instagram, na última semana, retirou a possibilidade de as pessoas verem o número de curtidas de cada foto. Só o dono do próprio perfil pode ver o número de curtidas. E as pessoas ficaram em pânico. O Instagram retirou as curtidas. A área acadêmica quer basear a sua avaliação no número de curtidas. Vê só. Não é isso, Henrique Anton? Olha, o Instagram, quando ele fez isso, ele fez um certo rebaixamento das personalidades. Num certo sentido, é uma redemocratização da circulação de informação. Foi esperto do Instagram fazer isso, porque você tem aquelas figuras que eu chamaria de Justin Bieber, que tem normalmente uma quantidade brutal de likes e por isso está sempre em evidência. Aliás, para contribuir nesse sentido, o Whindersson Nunes, que é o youtuber mais famoso brasileiro do momento. Mas eu conheci ele faz um mês e pouco, eu vi quem era a pessoa, eu não sabia. Ele estava cabeludo, né? Ele estava num aeroporto nos Estados Unidos, sem nenhum dólar no bolso, ele estava com fome, ainda faltavam 3 horas para o avião dele sair. Ele postou o seguinte: se tiver algum fã meu por aqui no aeroporto, por favor, venha até aqui e me pague um sanduíche. Isso é. E deve ter aparecido alguns. Com certeza, ele deve estar comendo sanduíche até agora. Essa é uma nova realidade. Isso não tinha. Aliás, recado aqui da dona Vera Silva. Dona Vera Silva nos alfineta, dizendo o seguinte: pensei que a dupla iria entrevistar mais alguns bandidos de estimação da extrema esquerda. Ai, dona Vera, como a senhora é injusta. Eu ainda estou montando minha quadrilha, dona Vera. Eu deixo essa resposta para a voz oficial dos próprios responsáveis pelo programa. Pois é. Esse é um programa democrático, a dona Vera Silva. Não vem PSL, os tucanos aqui, a dona Vera Silva não reclama. Esse é o programa que mais acredita na ideia de ponto e contraponto. Nós já tivemos até aqui casos que repercutiram nacionalmente
por acreditar muito nessa ideia. Talvez vocês tenham até ouvido falar lá no Rio de Janeiro e São Paulo do conflito que aconteceu aqui entre a Márcia Tiburi e o Kim Kataguiri. Sim, claro. Porque nós acreditamos que tem que... E a esquerda nos criticava, para que ouvir o Kim Kataguiri? A direita, para que ouvir a Márcia Tiburi? Claro. Nossa ideia é a ideia clássica de que tem que ouvir todo mundo. Por isso se chama, rabermasianamente, esfera pública. Esfera pública. Todo mundo fala neste programa. E na realidade, Jeremias, é preciso que haja republicanamente uma tendência de concessão da voz para todos os espectros. E nesse sentido, o que é fundamental é um gesto de exemplo. Nós temos que acolher sempre a voz da nossa espectadora que faz um comentário abrupto, de toda forma discordável, mas acolhível. Legítimo. Em todos os sentidos. Da minha parte, creio que Henrique está comigo, podemos colocar à disposição não somente os nossos currículos limpos, como também os nossos impostos de renda. Olha só, tem uma pergunta aqui sobre um autor que eu suponho que eu não conheço. Boa tarde. Uma pergunta aos convidados. Concordam que as posições de Jaron Lanier, que diz desligue-se dos impérios de modificação de comportamentos, redes sociais, por um tempo? Olha, o Weinberg dizia que a rede social é diferente do que o Orwell havia dito. O Orwell dizia que com a televisão todo mundo queria seus 15 minutos de fama. Na rede social você quer 15 caras para te obedecer e fazer o que você manda. Os likes, né? Todas as manifestações que vêm no sentido de você ter uma liderança. Nesse sentido, se desligar seria justamente abdicar disso. Não quero ter a fama e também não quero ter os meus seguidores. Eu acho isso inviável. Todo mundo quer os seus 15 seguidores para fazer uma patota e trollar alguém, alguma coisa, né? Eu acho que isso é a essência. Mas isso não ameaça a democracia? O Eugênio Trevino estava falando da importância da democracia. Há muita gente preocupada no mundo com o uso das redes sociais para eleger pessoas. E principalmente, não só com o uso no sentido espontâneo, de cada um vai lá e opina e defende esse ou aquele candidato, mas com as manipulações que acontecem. Por exemplo, na campanha brasileira última que elegeu o Bolsonaro, apareceram muitas acusações de que empresas teriam patrocinado disparos em massa de mensagens a favor do Bolsonaro no WhatsApp. Então não seria uma coisa assim inocente, cada um vai lá e opina, mas estratégias de manipulação e, por exemplo, robóticas e de espalhar inteligência artificial. News. Então, a democracia está em perigo? Olha, eu acho que a democracia, ela sempre está em perigo, né? Porque a democracia é o governo pela palavra, ou seja, tem que ter um lugar para que a palavra possa ser debatida, ouvida e que ela possa conduzir. Ela se opõe à condução por coerção, que seria a tirania ou o despotismo, né? É uma proposta. Não, eu quero governar pela palavra, né? A peça aí, do Eurípides, marca bem essa posição da democracia. Eu não quero ser um tirano, eu quero conduzir pela palavra. Ela precisa ser ouvida e obviamente vai aparecer, né? Os demagogos, os marqueteiros, tentando fazer com que a palavra se desvirtue e o poder do dinheiro ou o poder da coerção volte a funcionar. Então, acho que a democracia, ela vive em risco permanentemente. Há sempre alguém que quer uma outra maneira de conduzir as coisas. Eu acho o seguinte, que a democracia está sendo implodida a partir de dentro, tanto no que tange à dimensão da vida cotidiana, quanto aos processos eleitorais que impactam a chamada democracia representativa, cujos representantes são eleitos pelo povo. No caso do cotidiano, nós temos vigilância presente na história do capitalismo. Hoje a vigilância é eletrônica, surveillance. Porém, nesse caso, especificamente, há um atentado contra um valor primordial das democracias, que é a vida privada. Nós não temos mais vida privada.
se concordarmos em apertar uma tecla de concordância com determinados termos das redes sociais, que são mega empresas trilionárias e que privatizam o espaço da liberdade do ciberespaço. Então, a privacidade é um exemplo de corrosão de um eixo-chave da democracia no cotidiano. No caso de processos eleitorais, não preciso me alongar. Nós tivemos as eleições do Trump e nós tivemos as eleições no Brasil, para não falar de outras. A Cambridge Analytica operou fundamentalmente aí. Fala-se do fantasma Bannon, que eu creio que não é tão fantasma assim, que operou vivamente para eleger Bolsonaro. Nesse caso, o que nós temos é uma interferência robótica por inteligência artificial em relação à mentalidade votante que acessa redes sociais e está de forma desprotegida, muitas vezes, à disposição da desinformação que ocorre nos espaços de partilha e de pertencimento. Quer dizer, há uma interferência muito grande no processo eleitoral constitutivo em matéria de eleição das representações executivas e parlamentares. Se isso não é uma implosão a partir de dentro, a partir de uma manipulação de bastidor algorítmica em relação ao processo eleitoral, se não é uma implosão da democracia a partir de dentro, eu realmente fico na dúvida sobre o que é democracia. Como é que vocês estão acompanhando a polêmica toda que começou com a divulgação das reportagens do Intercept Brasil, com informações que eles não confirmam se foram disponibilizadas por um hacker ou por alguém que participava desses grupos dos procuradores, e agora a polêmica mais recente envolvendo a operação da Polícia Federal e a prisão de 4 hackers brasileiros que quase que momentaneamente o ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez a vinculação dessas prisões com o conteúdo das informações divulgadas pelo Intercept. Henrique Antum. Olha, o hacker de Araguara é um amigo do ET de Varginha e de outros tipos de criaturas, né? Ele inclusive devia estar abrindo agora uma grande empresa para vender os segredos, né, do Telegram, que o Putin não conseguiu quebrar e expulsou da Rússia, mas que ele em Araquara, né, sendo do DEM, mas na verdade trabalhando para o PT, ele é uma contradição em termos, né? Não sei por que ele foi hackear, se ele podia, com uma capacidade dessa, abrir um banco, conseguir montar uma empresa, né? Eu acho que o Moro está fazendo mais do mesmo, ele já agiu assim antes. Pega uma criatura bem ordinária, extrai dele uma delação e vai em cima do delatado, só que no caso agora em causa própria. Ele é que está em xeque. Ele é que está na berlinda, né? É incrível que a pessoa que é acusada vire o que vai julgar a acusação. Isso é completamente estapafúrdio. Não existe nenhum júri que você possa imaginar. O acusado é ele. Tudo atinge ele, Deltan Dallagnol. E, no entanto, é ele que vai julgar tudo a partir desses hackers de Araquara que ele conseguiu tirar da cartola, da manga, sabe-se lá de onde ele tirou. Eugênio Trivim. Olha, a história do capitalismo nos jogou numa fase mediática, ou seja, assentada em meios de comunicação de todos os tipos, e a nossa cultura se joga muito entre visibilidade e segredo, transparência e ocultação, WikiLeaks e interesses de Estado. Eu acho que esse é o contexto fundamental. Onde é que se coloca como posicionamento político na esfera jornalística o The Intercept e The Intercept Brasil? Ele se coloca do lado do vazamento e faz o excelente jornalismo de vazamento investigativo, cotejando dados, e se preserva o direito de não revelar a fonte. Se eu traçar, puxando o barbante, as últimas consequências. Direito garantido pela Constituição. Com certeza. Se eu puxo o barbante, as últimas consequências da história do jornalismo do The Intercept e a história da Lava Jato, a história complicada de mobilização da justiça de forma política no Brasil
eu fecho com o The Intercept e fico com o segredo da fonte. Porque mesmo alguns ministros do STF normalmente eles se manifestam. Nós aqui entrevistamos muito o Marco Aurélio Mello, que é o ministro do STF mais acessível à imprensa. E não só a imprensa de Rio e São Paulo, que obviamente tem mais acesso, mas a imprensa do país inteiro. E a opinião deles é que o fato de ser um hacker não muda as relações inapropriadas entre Deltan Dallagnol. O conteúdo. Que Não, na prática era o discurso do Sérgio Moro quando ele atuava como juiz da primeira vara da Lava Jato em Curitiba. É que há uma questão fundamental aí, que aí é de batalha jurídica. Se a validade das provas ou não. Se houver uma comprovação pelo aparato de Estado, via judiciária, de que, pela promotoria de direita, de extrema direita, de que há uma interceptação de dados a partir de interesses inconfessos, que eles chamam de inconfessos, o que vai acontecer é que invalida-se ou pode-se invalidar tudo o que veio na sequência, independentemente da validade comprometedora do próprio conteúdo. Elas não poderiam ser utilizadas para acusação, mas sim para defesa. De toda maneira, causa na opinião pública um efeito. Opa. Porque politicamente o efeito é... Claro, muitas pessoas são os bandidos, obtiveram esses dados de maneira ilícita. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Que eles utilizam. E claro, ainda resta uma questão que será objeto de muita discussão e investigação, que é saber se tem um mandante. O sonho do Moro é que o mandante seja o Greenwald. Evidentemente, e acontecerá possivelmente uma delação premiada. Os caras que estão presos, eles estão sendo estimulados a fazer uma delação. Tanto que se está dizendo o seguinte, que eles não cometeram um crime, mas que eles cometeram 1000 crimes. Para cada comunicação, para cada interceptação, cada telefone, um crime. Diz, olha, tem 1000 crimes nas costas, vai pegar não sei quantos anos. Faz aí uma delação premiada, alivia teu lado, entrega os caras. Eu quero saber, na verdade, de um crime maior. Eu quero saber o mandante da Marielle. E eu quero saber quem está por trás de Queiroz. Algum problema? Você acha o hacker de Araraquara, mas não acha o Queiroz em lugar nenhum, né? Esse está difícil. Tu és de São Paulo, viu o Queiroz por lá? Lá não. Rio de Janeiro. Ah, claro, todo mundo sabe onde ele está, menos a polícia. Pois é. Olha, digo isso como pesquisador, como professor, mas sobretudo como cidadão. Eu tenho o direito de saber. Na volta, nós vamos fazer um intervalo, mas depois vamos falar também sobre universidade. Como é que vocês, professores, o Anton é professor de universidade pública, de uma das universidades públicas mais importantes do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Precisamos saber como é que está repercutindo a política educacional do governo Bolsonaro nas universidades públicas. O Eugênio Trevinho tem um cargo importante na PUC de São Paulo. As universidades privadas também estão sendo atingidas, porque o corte de verbas, por exemplo, corte de bolsas, atinge também as universidades privadas. Temos muitos recados aqui, não vai dar tempo de ler todos. Vou ler aqui o recado do jornalista Ricardo Bueno. Excepcional debate, importante contribuição no sentido de compartilhar saberes e visões de mundo, de forma que a sociedade possa fazer melhores escolhas. Henrique e eu agradecemos. É isso aí, o Ricardo Bueno tem razão. Vamos fazer um intervalo? Está na hora. Fazer um intervalo aqui em nome de Sindi Bancários. Diga não à reforma da Previdência. APSEF RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, coragem para construir o bem comum. Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Educação pública de qualidade para o desenvolvimento regional sustentável. O ERGS, o nosso orgulho é formado aqui. Campanha A do ERGS informa a hora certa. 21 para as 2. E hoje a escolha musical foi da Thaline, com a Thaline é sempre... Não, eu gosto de MPB, eu gosto. Eu, em geral, escolho MPB quando tem som internacional, que não seja música francesa, aí é com a Thaline. A Pamela, ela não escolhe ainda, não sei porquê. Eu disse pra ela, quando ela entrou aqui, eu disse, pode escolher a música. Só tem uma restrição que faz pegar o fundo de garantia na hora. Se escolher sertanejo universitário.
O resto está liberado. Então nós vamos ouvindo Franz Ferdinand. Já voltamos. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Eu passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas tô sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br 3 bilhões de reais. Este foi o montante que o governo liberou para seus deputados votarem a reforma da Previdência. Dinheiro cortado da educação e usado para comprar votos. Fale com seu parlamentar. Vamos deixar claro, não há verba que pague a venda do nosso futuro. A Durg Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. O Bradesco é um banco que não para. Por isso está sempre junto com você. Junto na hora de facilitar com a abertura de conta direto pelo app. Junto na hora de economizar com conta sem tarifa por 1 ano. E claro, junto na hora de curtir com benefícios exclusivos no cinema, no teatro e nos melhores shows. Fala a verdade, quem não quer dar um match com um banco assim? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem. Você sabia que a UFSPA foi criada pela Santa Casa e atua em parceria com esta instituição desde 1961? A ciência muda a nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. É a sua chance de antecipar seu Fiat Zero. Não perca esta oportunidade e confira condições imperdíveis em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. A Churrascaria Galpão Crioulo é referência de culinária e cultura gaúcha. Possui um espaço acolhedor que retrata um típico ambiente gaúcho. Na Churrascaria Galpão Crioulo, tu encontras o melhor da nossa cultura, através da gastronomia, danças gauchescas e boleadeiras. Shows todas as noites de segunda a sábado e ao meio-dia nos finais de semana. Venha degustar o autêntico rodízio de churrasco com cortes especialmente selecionados. Realizamos eventos empresariais, festas de formatura e aniversários. Ligue e faça sua reserva. 51-3226-8194. Churrascaria galpãocrioulo.com.br. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, na esquina nebulosa da comunicação. Hoje não tem aquele solzinho agradável,
Mas, enfim, é sempre a esquina da comunicação. Nós estamos recebendo os professores Eugênio Trevinho, professor da PUC de São Paulo, Henrique Anton, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ambos estão em Porto Alegre participando do 12º Simpósio Nacional da Associação Brasileira de Cibercultura. Hoje tem o encerramento ali no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estaremos lá depois do programa. Vamos para lá. E tem recados aqui. Tem ouvinte perguntando o seguinte: se vocês não querem saber também quem matou o Celso Daniel. Sim, queremos. O pessoal lá que reage. Obviamente. Obviamente. Nós somos a favor da transparência absoluta. Vamos falar Doa quem doer. Da extrema esquerda e extrema direita. Eu só desejo saber, mas desejo saber também quem matou Marielle e onde está o Queiroz. Henrique Anton, como é que está repercutindo na Universidade Federal do Rio de Janeiro a política de cortes orçamentários pelo governo, o dinheiro das universidades públicas brasileiras? É preocupante. É muito preocupante. E a gente ainda não tem uma dimensão clara de como isso vai acontecer, porque até agora, concretamente, há mais ameaças do que casos reais de faltar a verba ou da verba sumir. Nós conseguimos que a reitora que nós elegemos fosse aceita pelo presidente, e conseguimos que os pró-reitores que ela escolheu fossem empossados. Então, por enquanto, para nós tem muito barulho, mas nada palpável. Por outro lado, eu particularmente fiquei um pouco animado, porque eu faço um trabalho chatíssimo, Juremir. Eu fico atendendo alunos, corrigindo provas, dando aulas, sempre achei aquilo muito chato. Aí eu descobri que eu estou no meio de uma orgia, que é uma balbúrdia fantástica. Eu estou esperando tudo isso acontecer para que o meu trabalho fique mais animado. Não estava visível toda essa balbúrdia, toda essa festa no dia a dia de professor universitário, a gente não vê. Não vê nunca. É triste isso. Eugênio Trevinho, Juremir, as universidades privadas também estão sendo abaladas? Sem dúvida alguma. Agora, antes a gente precisa... Que cargo você está exercendo atualmente? Nesse momento de sou assessor de Relações Internacionais da Universidade para o 5Camp. Que é uma das maiores universidades brasileiras, sem a dúvida PUC alguma. de São Paulo. Uma das um trabalho mais enorme, uma responsabilidade grande. Do Brasil e da América Latina, tenho que dizer. Muito bem, diga. Na verdade, digamos, o traço ideológico do governo federal, de dezenas de estados brasileiros, de centenas até milhares no cinturão das prefeituras, mais de 5.000, esse viés ideológico vitima as universidades, independentemente de quais sejam, a ciência, a tecnologia e a inovação, com corte de verbas, com recolhimento de bolsas. Isso representa uma regressão histórica e política nunca vista na história brasileira. A universidade hoje, falo isso como uma representação de instância na sociedade, independentemente das universidades que são específicas, a universidade brasileira, de forma estapafúrdia no país, se transformou em alvo. E isso é um verdadeiro absurdo, porque na verdade as universidades são tão importantes na sua prioridade quanto o saneamento básico, quanto a iluminação pública, quanto a coleta de lixo, quanto o investimento em ciência e tecnologia e na saúde, na questão da mobilidade urbana. Qualquer recuo é inadmissível na esfera da educação, a contar por tenridade nas primeiras faixas da educação, para cima, digamos assim, no diagrama gestual, até a universidade, até os níveis superiores. É um absurdo pelo fato de que a educação como um todo responde pelo processo civilizatório de um povo, de uma cultura. E nós estamos andando para trás. A cada mês, a cada política anunciada, a cada manifestação do governo federal, nós temos como surpresa a demolição,
junto com o aparato de Estado democrático, montado a duras penas, a destruição do sistema educacional nacional. Ali. O senhor mencionou a questão da ameaça para tecnologia, informação, bolsas, enfim, conhecimento, produção de conhecimento no Brasil. O Juremir, conversamos muito sobre isso, porque o Juremir enfrenta isso no dia a dia também, por integrar o corpo de uma universidade. Há alguma perspectiva no curto prazo de que apelos, pressão, diálogo ou a realidade se imponham e isso possa ser alterado? De forma inercial, não podemos esperar nada do governo federal. É necessário que haja pressão multilateral pelos setores que são responsáveis pela condução da educação no país, e as universidades têm todas um papel fundamental nesse aspecto de pressão de ordem jurídica, de ordem política, de ordem em matéria social, nas redes sociais, em todos os movimentos possíveis nesse sentido. Nós não vamos obter nada, absolutamente nada de graça deste governo, conforme já nesse primeiro semestre eles, o governo, a equipe, enfim, e com todo o lastro dos estados e das prefeituras, tem anunciado. Henrique Anton. Eu acho que a universidade, ela não é só um bode expiatório, ela e a saúde, né, que foram dois setores muito visados, mas a universidade mais do que nunca. Por um lado, ela é objeto de ódio, né, de um brasileiro bastante energúmeno que vive em Arkansas, se eu não me engano, e que tem um verdadeiro ressentimento de não estar em nenhuma grande universidade. Olavo de Carvalho. Nem falo o nome da criatura porque realmente é triste. E ele tem uma influência muito grande na família imperial que hoje nos governa, e de lá fica mandando recados, né? Outro dia tinha um Twitter dele, essa baderna funk que é a universidade. Bom, eu queria viver numa baderna funk, eu juro que eu queria, mas eu não consigo, né? Eu fico procurando a baderna funk, onde ela se esconde. Há uma demonização da universidade com base em argumentos e descrições que são falsas, é isso? Por outro lado, eu acho que a universidade, ela é chave hoje na produção do mundo, porque é através dela que a pesquisa se faz e que o desenvolvimento se faz. E se quer mudar os rumos disso, se quer botar isso dentro de uma certa direção, que não é aquele que a universidade está dando. O Bolsonaro ainda outro dia tuitou que é um tema recorrente, mas ele tuitou novamente que os professores, intelectuais, pessoas de esquerda, há muito tempo vêm ocupando as universidades com as suas ideologias e fingindo que essas ideologias são questões técnicas. Há ideologização nas universidades ou é um fantasma usado e que convence uma parte da população? É um espantalho. E na verdade quem fala isso é quem quer ideologizar a universidade, quer botar o fundamentalismo evangélico funcionando lá dentro. Nós vamos ter Bíblia 1, Bíblia 2, Bíblia 3, Bíblia 4, Bíblia 5, né? Dentro dessa mentalidade de que você pode instrumentar os outros, né? É como disse certa vez um gay, né, conhecido: poxa, meus professores eram todos heteros, como é que será que eu virei gay? Né? Você não instrumentaliza as pessoas desse jeito. Nenhum professor me instrumentalizou desse jeito. Eu não conheço nenhum professor que instrumentalize alguém desse jeito. O professor passa o conhecimento dele, passa o saber dele, certamente alguma perspectiva, mas a pessoa que ouve, ela não vai seguir porque o professor falou. É subestimar os alunos. Claro, é completamente estapafúrdio. Agora, eu acho que há uma vontade de fazer com que a universidade vire, né, uma coisa cristã medieval, né? Majoritariamente os professores os universitários são de esquerda? Não, a maioria nem é de esquerda, imagine, essa balbúrdia de esquerda eu também gostaria, mas não acho. Olha, vamos falar. O Eugênio Trevinho e eu trabalhamos em universidades católicas. Eu na Universidade da PUC, Católica de Porto Alegre, o Trevinho na Juremir, eu trabalhei 17 anos na PUC Rio, que é católica também. Mas E são universidades, a PUC, eu estou lá há quase 25 anos, é uma universidade absolutamente plural, em todos os sentidos. Tem pessoas, inclusive, trabalhando na PUC, professores,
das mais diversas religiões. Nem todo professor da PUC é católico. Exato. Por exemplo, meu colega, que vocês conhecem muito bem, o Jacques Weimer, é judeu, praticante. Então, todo mundo pode trabalhar lá, não precisa ser católico. É algo que mostra a pluralidade e a diversidade da universidade. Sem dúvida. Juremir, eu pego a esteira do seu argumento. Vamos falar claro. Não é verdadeiro o argumento de que as universidades são o contexto das esquerdas. De que as universidades são dominadas pelo discurso de esquerda. Ensina-se Mikhail Bakunin e ao mesmo tempo Max Weber. Ensina-se Karl Marx e ao mesmo tempo outros Adam Smith, outros pensadores, David Ricardo. Assim como se ensina Saint-Simon, se ensinam também os pensadores da economia conservadores, social-democratas, Hayek e assim por diante. Não é verdadeiro esse discurso. As universidades se colocam como um espaço republicano de manifestação para todos os discursos, e isso fica a critério dos professores e pesquisadores. Juremir lembrou bem, nas universidades pontifícias existe uma cláusula pétrea, que é a liberdade de cátedra. Institucionalmente, elas são reguladas por valores católicos. No extrato acadêmico, de transmissão do conhecimento, da pesquisa, das publicações, essas instituições primam pela liberdade no conhecimento. E independentemente de professores serem de esquerda ou de direita, a depender das áreas de conhecimento, porque as áreas de conhecimento se distribuem no espectro político tradicional, embora a questão de esquerda, direita se pulverizou, enfim, mas a gente sabe muito bem do que estamos falando, e sobretudo nós sabemos, quando falamos direita, e especialmente no Brasil de hoje, de quem se trata. Eu digo assim, eu fiquei 17 anos dando aula na PUC, eu usava muito Nietzsche no meu curso, como usava outros autores. Nunca nenhum padre, veio lá e me dizer, não, Nietzsche, esse monstro ateu. Se caracteriza pela crítica da religião. Da religião, nenhum deles veio e me fala, não, você não pode falar de Nietzsche aqui. Mas Henrique, monarquista, politicamente e ao mesmo tempo acerbo culturalmente, no sentido da crítica radical. É claro. Tem um ouvinte aqui que diz o Denis, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé falam sobre o domínio do pensamento marxista na universidade. Peça para os professores contrapor os dois pensadores, já que eles são contra o governo e alega que é um fantasma. Na verdade, eu acho que isso pasteuriza a ideia de universidade hoje no Brasil. As condições não são assim homogêneas, há heterogeneidade e, na realidade, a pesquisa se pode ver por publicações, a docência se pode ver pelos programas das disciplinas, das bibliografias utilizadas. Elas são múltiplas, não é possível que a gente simplesmente no atacado e dizendo a todos os cantos advoguemos que, na verdade, as universidades são apenas de um espectro. Pode ser majoritário aqui e acolá, depender de instituições, mas não se pode generalizar nesse campo. E é o que eu vejo. Uma generalização que me parece bastante inadequada. Olha só, o Antônio Valente está nos puxando a orelha, nos cobrando, dizendo que nós falamos que temos contraponto e que hoje não tem contraponto. Tudo bem, então amanhã vamos fazer só o contraponto. Ou segunda-feira. Quando não dá o contraponto no mesmo dia, tem contraponto no outro. Republicanamente ele tem razão. Republicanamente ele tem razão, por isso que eu li. É verdade. Hoje não tem contraponto, mas isso não quer dizer que amanhã não terá contraponto. É simples. Muitas vezes isso acontece. Um dia só tem a esquerda, outro dia só tem a direita, outro dia não tem esquerda nem direita, mas normalmente quando a gente faz a média dos programas, eles estão ali. É que não há regra para que, na verdade, o contraponto seja simultâneo, não é? Síncrono, ele pode ser derivado. E daqui a pouco vem um contraponto que vai desmontar a gente. É um programa diário. Fazer um programa diário. As pessoas não têm noção do que Nós organizamos um evento por dia.
É um evento que tem que ter 4, 5 convidados todos os dias. Evidentemente que tem algum dia em que a regra de ouro que nós usamos não fica bem atendida. Mas, de toda maneira, mesmo aqui, os ouvintes estão participando. O Antônio Valente acaba de fazer um pouquinho o papel de contraponto. Será que o Antônio Valente, o Antônio Carlos Valente, radialista lá de Santana do Livramento? É bem provável que seja. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Será que o Antônio Carlos Valente, meu amigo lá de Santana do Livramento, está nos jogando essa pedra aqui no... Vamos aplaudi-lo porque é legítimo. É legítimo, é isso aí. Vem aí a Nanda Miller com o Guaíba Notícias, depois do intervalo comercial. Já voltamos. Guaíba Notícias. 2 horas em Porto Alegre, 19 graus. A partir da próxima segunda-feira, uma missão veterinária do Vietnã iniciará no Brasil uma inspeção em frigoríficos, fazendas e no sistema de defesa agropecuário para avaliar a reabertura das exportações de carne bovina para aquele país. Segundo o Ministério da Agricultura, uma equipe vai percorrer os estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina para analisar frigoríficos, fazendas de criação de animais e o laboratório de referência do diagnóstico de febre aftosa. A Prefeitura de São Paulo decidiu ampliar o público-alvo da atual campanha de vacinação contra o sarampo, também para bebês com idade entre 6 meses e 1 ano. A capital está em campanha especial para pessoas com idade entre 15 e 29 anos, desde o dia 10 de junho, após a explosão de casos confirmados da doença. Tempo nublado em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 19 graus. A Confederação Nacional da Indústria reduziu pela metade sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto para este ano. No informe conjuntural relativo ao segundo trimestre do ano, divulgado hoje, os economistas da CNI sugerem que, em um cenário sem mudanças substantivas na política, a economia brasileira crescerá 0,9%. Em abril, considerando os principais indicadores do primeiro trimestre, a CNI previa que a atividade econômica aumentaria 2% em 2019. Informações do trânsito. Bastante intensidade agora na Carlos Gomes, para quem segue no sentido norte de Porto Alegre, a partir da Luiz Manuel Gonzaga até o afunilamento para passar o viaduto sobre a Nilo. Daquele ponto em diante, o trânsito melhora e vai ficar um pouco mais difícil bem mais adiante na Souza Reis, no cruzamento com a Sertório. O trânsito é muito pesado também na Protásio Alves agora, para quem segue no sentido centro, entre a Lucas de Oliveira e a Ramiro Barcelos. No entanto, o problema no trânsito ainda basicamente se mantém na Zona Norte, por conta das obras que acontecem agora na Dona Margarida com a Farrapos. Há uma série de desvios no local, a IPTC está sinalizando o motorista, mas por conta disso a gente tem trânsito complicado, não só na Dona Margarida, quanto na Sertório também, especialmente entre a Voluntários e a Souza Reis, e a Farrapos, chegando na Sertório, também tem trânsito lento, é uma região onde o motorista precisa de um pouco mais de paciência. Gravataí segue melhorando. Este ano, 29 mil alunos receberam uniformes e também material escolar. Prefeitura de Gravataí. Cuidar das pessoas faz uma cidade melhor. Com informações do trânsito, Flávio Siqueira. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Somos uma associação que, por convicção, investe em cultura e esporte, valoriza a convivência entre as pessoas e defende os direitos coletivos. Buscamos contribuir para melhorar o mundo em que vivemos, mas respeitar as diferenças, perseguir de modo obstinado a justiça social e valorizar a solidariedade são princípios fundamentais. Estamos juntos. Vamos fazer a nossa parte
para rechaçar o ódio e a intolerância. APSEF-RS, coragem para construir o bem comum. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Gente, a Fiat está com ofertas incríveis que vão fazer você antecipar seu Fiat Zero rapidinho. Quer ver? Fiat Argo 2020 a partir de 43.990. Fiat Mobi Like a partir de 37.990. E toda a linha Fiat com a primeira parcela para depois do carnaval. Vá agora a uma concessionária Fiat e aproveite. No trânsito, dê sentido à vida. A CMPC sabe que todo mundo tem uma natureza. A nossa é ser renovável. É da nossa natureza conviver com as comunidades dos 62 municípios no Rio Grande do Sul, participando do desenvolvimento social, cultural e econômico, através de iniciativas que geram valor compartilhado e renovam a esperança de um futuro melhor. CMPC, renovável por natureza. Puxa, será que eu peço teleentrega de novo? Não. Vou preparar uma jantinha saudável. A vida é assim, cheia de escolhas. E é pra você cuidar bem delas que a Dr. Clean cuida da sua saúde. Com uma grande rede de médicos, hospitais, laboratórios e clínicas, a Dr. Clean oferece planos descomplicados pra você se preocupar com o que realmente importa. As escolhas que te fazem feliz. Dr. Clean, o plano é simples. Viver bem. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos. Neste final de semana, a cidade de Gramado vai estar respirando música de qualidade. É o primeiro Gramado Jazz and Blues Festival, que acontece nos dias 26 e 27, reunindo atrações locais e nacionais em shows gratuitos em diversos pontos da cidade. Grandes nomes e revelações vão fazer a trilha sonora de uma das cidades mais visitadas do Brasil. A realização é da Secretaria da Cultura de Gramado. E a Guaíba, é claro, embarca junto nesta viagem. No sábado, das 10 à meia-noite, dentro do Som do Sábado, estaremos transmitindo ao vivo o primeiro Gramado Jazz and Blues Festival. Anota aí, sábado, 10 da noite. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, com os professores Henrique Antum, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eugênio Trevinho, professor da PUC de São Paulo, estão em Porto Alegre participando do 12º Simpósio da Associação Brasileira de Cibercultura. E os ouvintes aqui mandaram recados perguntando justamente o que é a cibercultura. Eugênio Trevinho. É uma história longa, vou resumir. Começa a cibercultura como um movimento de jovens imberbes, masculinos, e que operavam a ideia de fazer computadores pessoais que fossem, na realidade, os bastiões tecnológicos da disputa da informação lá nos anos 60. E disputa qualificada em relação à informação que era monopolizada pelos grandes conglomerados da informação. A cibercultura começa como um movimento de pessoas e, portanto, de contraponto
a monopolização da informação nos anos 60. Qual não é a nossa surpresa? Porque no arco da história, aquilo que era um movimento de jovens inteligentes no trato da questão digital, se transformaram depois em grandes capitalistas, alimentando megacorporações e que acabaram regulando a própria sociedade. Hoje os meios de massa, as empresas, da indústria do comércio, na esfera do lazer, tudo, na verdade, é dependente das tecnologias digitais e redes interativas. E aí começa uma nova definição, muita gente partilha dessa definição, eu me situo nela. A cibercultura é o nome da época. E ela é marcada justamente pela possibilidade de apropriação e usabilidade multilaterais, então, diversos modos de apropriação, conservadores, de lazer, de educação, etc., e que dão respaldo a que, na verdade, a cibercultura hoje se monte historicamente como a fase atual do capitalismo tecnológico avançado. Em síntese, é isso. Eu cheguei à conclusão de que esse capitalismo é realmente avançado e devastador. Eu contei para a Thaline da minha infelicidade porque caiu uma tecla do meu notebook da Apple. Vai contar para os ouvintes. Desde 1993. Vai contar para os ouvintes o que tu fez? Eu já contei no Ganhando Jogo. Eu tenho computadores da Apple desde 1993. E eles são ótimos, mas eles são caros. E aí aconteceu uma coisa, caiu uma tecla. Uma bem usada. Bem usada, o R, saltou. Aí eu colocava no lugar, batia, ele saltava de novo. Aí chegou uma hora que eu pensei, eu preciso de uma solução. Como tudo se resolve na própria internet, eu fui ler na internet o que fazer quando cai uma tecla do teu computador. Eu fui lá. Aí uma corrente dizia: colhe a tecla com Super Bonder. E a outra dizia: nunca faça isso. Aí eu vi a estatística. Ele é o otimista. número dos que disseram para colar era maior. Aí eu colei. Quer dizer, eu não colei, eu pedi pra Cláudia colar, que tem mais jeito do que eu. Ela botou um pinguinho, a tecla saltou. Eu disse: eu acho que vai precisar botar mais. Concretou a tecla. A tecla ficou lá concretada, ela não se mexia mais. Acabou o computador. Aí chamei um técnico para consertar. Disse: não tem conserto, tem que trocar o teclado inteiro. Aí, bom, comprei um teclado igualzinho a este aqui, de PC. Funciona, mas as letras não ficam no mesmo lugar e tal. Vou comprar um teclado da Apple. E aí é que eu chego ao ponto da história. Ontem eu fui comprar o teclado da Apple. Ninguém te assalta com mais elegância do que a Apple. É o assalto mais elegante do mundo. Comprei o teclado, levei para casa. É lindo. Tenho vontade de dormir abraçado com o teclado. Quanto tu pagou? R$600. Uau! R$600 por um teclado. Mas tu achou que tu ia pagar 1.000? Ia pagar 1.000 para trocar. Tá no lucro. Não, esse é um teclado que... acoplado no teu computador. Exato, o teclado é um puxadinho. Entendi. É o puxadinho mais caro que eu já vi. Daí eu compreendi. Mas para tu trocar o teclado do teu próprio... Aí tem que deixar 10 dias e vai. Aí custa 1.800. 1.800 para arrancar o teclado, sair junto a bateria e coloca um outro teclado. Não, ficou bem bonitinho, tu bota o teclado ali em cima, até parece que ele é dali mesmo. O único problema é que ele custa R$600. A Apple não te vende nada barato, porque o barato é feio. E tu adora pagar. Sim, eu sou um trouxa. Exatamente. Não tu, nós todos. Na verdade, a cibercultura... Eu aderi à Apple há pouquíssimo tempo. A Apple é bonita. Eu resisti muito. Vocês estão felizes, eu nunca pude aderir à Apple. Eu resisti muito. Está acima das minhas portas. Na verdade, Juremir, a cibercultura é um sobrepeso civilizatório. Não é para todos. A cibercultura é para aqueles que têm não só abertura espiritual no sentido filosófico, para dar conta dessas senhas de acesso que são os dispositivos, os devices, os computadores, etc. O design, etc. Que puxa, atrai, mas também o capital econômico para reciclar os apetrechos, os computadores, os hardwares, os softwares. E não somente o acesso, mas também a capacidade econômica para acompanhar
o custo, não é? Só pude comprar esse teclado por uma razão bem simples, é que eu ganhei o bolão da Copa América. Eu comprei esse teclado graças ao dinheiro que eu ganhei no bolão. Não gastou no Podia bar. comprar um outro lado. Julemir, Tinha me convidado. Mas não foram. Julemir, eu gostaria de lembrar apenas uma coisa dentro dessa montagem da cibercultura. Ela vem numa herança dos movimentos dos anos 60, de roqueiros, contracultura, de contracultura, de cineastas. Bem lembrado. Né? E virou um sistema de controle. Não, sim, mas isso digamos que faz parte do jogo. Mas o mais interessante aí é pensar que, na verdade, ela vem dentro dessa ideia de que você vai poder produzir e criar com liberdade. Porque eles inventaram uma ideia de computador que a IBM, a Burroughs nunca tiveram. A Burroughs e a IBM diziam, mas para que as pessoas vão querer computadores? Porque eles pensavam em computadores para grandes empresas organizarem estoques e movimentarem dinheiro. E essa gente pensava em computador para escrever, filmar. Mais do que isso, computadores portáteis, né? Isso, entende? Então, tem que se lembrar sempre, porque isso pega exatamente no ponto mais sério do que é o público. Né? As pessoas esquecem o que é o público, pensam que é o Estado fazendo as coisas, que o público é aquilo que é do domínio do Estado. Não, o público... Olha quem passa ali. Montanha. Ô, querida. Olha só, Hernani Campelo, nosso colega. Grande Campelo, Colorado, feliz e cruzeirista. Você sabe que em Porto Alegre tem o Cruzeiro de Porto Alegre. Tem 5 torcedores. Pelo que ele não me ouça, senão vai ficar. Não são 5, quantos são? 10? Ele, o Armando Burdi. Diziam que cabiam todos numa Kombi. 18. Dá pra botar numa Kombi, 18. Mas só fechando aqui a brincadeira. O público, na verdade, lembra o Foucault em cima do próprio texto do Kant. O público é o que é feito com liberdade. O privado significa privado de liberdade, porque na empresa você não tem liberdade. Você está dominado pela necessidade do dinheiro, do negócio, e você não tem liberdade de ação. Então o público hoje tem que ser repensado em termos dessa questão da liberdade. Acho que esse é um miolo. Acho que esse é um miolo importante, porque há uma outra definição entre várias sobre cibercultura, não é? Não há consenso, e isso é bom, isso é razoável, isso é saudável, de que cibercultura é, na verdade, equivalente a um conjunto de procedimentos, de conhecimentos e de atuações, e, portanto, está aí presente o conceito de cultura, no sentido de um aculturar-se, não é? Nas questões que envolvem o trato com tecnologias digitais e interativas. E esse miolo diz respeito fundamentalmente no que diz respeito à cultura digital que as pessoas precisam ter, não é? Nossa, elas precisam incorporar. Querida, hoje, Gustavo Espolidor agora ali, passou. É importante aqui. Isso aí. Na verdade, essa cultura digital, ela é fundamental hoje, mas ela custa, e esse capital não é bem distribuído na sociedade, é fundamental para o exercício da liberdade de expressão e de opinião. E isso, evidentemente, faz todo o barulho que não interessa, que incomoda os imperadores, entre aspas, de plantão. Vou te interromper um pouquinho, Jeremias, porque os dois falaram de liberdade, de opinião, de expressão, de criação, e daí eu quero entrar numa outra questão e saber até que ponto temos essa liberdade, a de consumo, né? Porque, bom, tua conta tá ali, tu te loga no computador, tá o Google, ele sabe o que tu pesquisa, ele sabe onde tu vai, o que tu come, o que tu gosta, o que tu busca, as informações de anúncios já começam a vir todas dentro da bolha, da tua bolha de consumo. Até que ponto nós temos essa liberdade que acreditamos ser plena? Bom, na verdade, a liberdade sempre foi condicional. Ela nunca foi total. Ela sempre foi de acordo com os contextos, e esses contextos são marcados, regulados por regras jurídicas, políticas, econômicas e assim por diante. Nas redes sociais, no ciberespaço ou em qualquer rincão da rede, o que nós temos é uma liberdade que se coloca dentro do espaço vigiado. Hoje, sob a cláusula da surveillance, vigilância eletrônica. Mas, independentemente do fato de que existe vigilância,
nós temos que admitir que existe liberdade. Liberdade tanto para filantropia mais purificada, quanto para todos os tipos de tráfico de órgãos, de corpos, de armas, de drogas na Deep Web. O ciberespaço puxa tudo de forma nivelada. Ele é amoral, tá certo? Por magmas diferenciados. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que existe liberdade. Inclusive hoje, liberdade para falar mentiras e para odiar todo mundo. Eu penso que a liberdade, ela é uma luta permanente, é o que caracteriza as sociedades humanas, né? Porque e o Kant apresenta esse ponto que o Foucault depois retoma também. A questão que se apresenta aí quando você entra nessa questão do público, ou seja, aquilo que pode ser feito livremente, é uma questão de você ter coragem de levar adiante essa liberdade, ou você se acomodar e obedecer ao que você ouve em volta e proceder conforme as autoridades querem que você proceda, né? Porque aí tem a contrapartida, nem todo mundo quer liberdade no sentido de que incomoda, de que ameaça, e é mais cômodo. Se eu não tenho liberdade, se eu fizer alguma coisa que incomoda, se eu falo, não, foi o padre que mandou, não, o governador pediu, não, o presidente falou que era para fazer assim, né? E eu não preciso assumir aquilo que eu fiz, eu me escondo atrás da autoridade e não assumo meus atos e o peso deles, né? Aliás, Taline, a história da liberdade é anterior à história da própria democracia. Claro. Nenhum sistema de vigilância, seja o mais truculento ao mais brando, com recursos invisíveis, conseguiu impedir a luta pela liberdade. Coisa boa, né? E nunca vai conseguir. Isso é importante, porque precisamos continuar lutando por liberdade, por democracia, essa que vacila, e por privacidade, porque estamos numa época em que a privacidade está muito ameaçada. A gente viu agora na história daquele aplicativo do envelhecimento. O site lá, os russos, donos do aplicativo, estavam se apropriando dos dados de quem usava. O Putin. Pra quê? O que eles iam fazer com aqueles dados? Sei lá. E eles fazem, né? No mínimo eles ganham dinheiro, porque eles vendem os dados da gente para todo mundo. Inventam negócios. Sempre tem. O Leonel Saraiva resume o programa da seguinte maneira: adoro quando Esfera é assim, um seminário de comunicação social, cultura e política. Bem, muito obrigado. Beleza! Obrigado. Fizemos uma mini AB Ciber aqui no Esfera. Com certeza. Às 16 horas estaremos lá na mesa de fechamento, Eugênio Trevinho, que vai coordenar a mesa, eu e a professora Lúcia Santaella, que é a grande especialista brasileira em semiótica, uma sumidade da área. Lúcia Santaella estará no evento. Quero agradecer ao Eugênio Trevinho e ao Henrique Anton, colegas, amigos, Obrigado. Grandes professores, grandes pesquisadores, por esse momento aqui agradável para os nossos ouvintes. Com certeza foi muito legal. Eu é que agradeço. Gratidão a você e a Taline, a programação. Isso aí, Beleza, legal. de programa. Foi ótimo. Vamos antecipar aqui o intervalo ouvindo David Bowie. Já voltamos. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana.
Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. O Bradesco é um banco que não para. Por isso está sempre junto com você. Junto na hora de facilitar, com abertura de conta direto pelo app. Junto na hora de economizar, com conta sem tarifa por 1 ano. E claro, junto na hora de curtir, com benefícios exclusivos no cinema, no teatro e nos melhores shows. Fala a verdade, quem não quer dar um match com um banco assim? Para uma geração inquieta como a nossa e para todas as outras, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta pelo app. Gente, a Fiat está com ofertas incríveis que vão fazer você antecipar seu Fiat Zero rapidinho. Quer ver? Fiat Argo 2020 a partir de 43.990. Fiat Mobi Like a partir de 37.990. E toda a linha Fiat com a primeira parcela para depois do carnaval. Vá agora a uma concessionária Fiat e aproveite. No trânsito, dê sentido à vida. Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem. Atenção homens e mulheres com 40 anos ou mais. Dados do Ministério da Saúde alertam que no Brasil esse ano surgirão mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata. Prostfin gotas prostáticas auxilia na prevenção de inflamações, dores e inchaços na próstata, alivia sensações de bexiga sempre cheia, queimação e dor ao urinar. E para as mulheres, auxilia no tratamento da cistite. Previna-se. Prostfin gotas prostáticas. As gotas que valem ouro, pois ajudam a salvar vidas. Persistindo os sintomas, seu médico deve ser consultado. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação. Agora nós estamos recebendo o prefeito de Colatina, no Espírito Santo, o prefeito Sérgio Meneghelli, que está acompanhado, como nós não tivemos tempo de anotar aqui, vou improvisar aqui, a vereadora Emília de Sapucaia do Sul. Vereador Nelson Batiste de Venâncio Aires. Delmar Lourenço, deputado estadual. Eu não o conhecia. Já nos conhecemos. É mesmo? Verdade. Não era capaz de identificar, fico contente com o programa junto com a deputada Sofia Cavedon. Olha só. O Raul Ponte. E com o Raul, é verdade, que boa memória. Prefeito Sérgio Meneghelli, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Estava sentindo frio aqui no estúdio, achando que era o inverno mais rigoroso, ar-condicionado que a Thaline coloca. Rapaz, minha cidade só tem 3 estações: verão, ferroviária e rodoviária. É Colatina, realmente, lá a média, quando baixa de 30 já começa a ficar fresquinho, 20 já é frio, já deixa as pessoas dentro de casa. Nossa,
Olha só, outro deputado ali, ó, deputado Juliano Rosso, ex-deputado passando hoje, todas as pessoas conhecidas, amigas, estão passando um monte de gente hoje aqui. Taline. Na verdade, o prefeito vem para um evento promovido pela vereadora, pelo deputado, e ele é bastante conhecido nas redes sociais, Juremi, ele meio que viraliza em seus vídeos, conhecido como o prefeito Mão na Massa. Eu recebi uma foto, utilizei na minha coluna, inclusive no Correio do Povo, o senhor empurrando um carrinho de mão, o senhor pinta a rua, ajuda a construir prédio. Nos conta um pouquinho como é que é essa vida de prefeito, um pouquinho distinta do senhor lá em Colatina. Olha, eu sempre fiz isso, apenas eu fui eleito, não mudei meu DNA. E isso é importante para mim, porque, por exemplo, agora domingo, eu estou com um mutirão marcado para a segunda maior praça do município. E isso faz a gente ter um domingo de manhã, uma convivência. Para você ter uma ideia, eu vou ter a colaboração da Igreja Católica, da Igreja Adventista e de todos os segmentos da sociedade. Então, por exemplo, nesse mutirão nós estamos calculando a presença mais ou menos 100 pessoas. O material nós conseguimos. Então é uma manhã de lazer, porque o grande barato da vida é conviver, né? E nessa convivência a gente também está economizando e ao mesmo tempo eu estou mostrando aos meus servidores que eu sou igual a eles, porque eu estou botando a mão na massa igual a eles. Qual é a população lá, prefeito? É em torno de 130 mil habitantes, mas por ser a cidade polo da região noroeste do Espírito Santo, tem uma população flutuante de em torno de 200 mil habitantes, por sermos referência em saúde e educação. Temos faculdades, né? É uma cidade meia universitária também. Vereadora Emília, qual foi a ideia de fazer esse evento? É de mostrar para a população aqui, para os gaúchos, que dá realmente para colocar a mão na massa e ser um prefeito popular? Veja só como é que surgiu a ideia. Minha chefe de gabinete, um dia conversando, ela disse, nós temos que ir até Colatina conhecer o prefeito Serginho, né? Porque no início do meu mandato de vereador, agora em 2017, eu tive em Costa Rica. Fui conhecer um pouco também o mandato do prefeito de lá, por ser diferenciado. E aí eu disse, lá, ou a gente dá um jeito dele vir até aqui para conhecer a cidade e palestrar aqui. Aí ela faz contato com Colatina e descobre que ele está vindo para o sul, através do vereador aqui de Venâncio Aires, né? E aí, aí começamos então a conversação e acertamos para ele vir também para nossa cidade em Sapucaia, falar um pouco dessa forma de comandar a cidade, dessa forma de trabalho dele. Sim, para ver se a gente também, eu diria assim, capta um pouco essa mensagem, essa forma de trabalho e diz, nós podemos fazer diferente, nós podemos fazer uma política de verdade, nós podemos mudar essa cidade. É essa a minha ideia. Essa ideia lá para Venâncio Aires também? O prefeito de Venâncio Aires é um prefeito bastante dinâmico, eu gostei dele, o prefeito, como é que é o nome dele? Giovanni Vickert. Giovanni Vickert, veio aqui no programa outro dia, depois eu até fui lá a Venâncio Aires. Sim, o senhor palestrou. Eu palestrei lá e ele me pareceu um prefeito muito ativo. Sim, ele participa bastante das comunidades, mas tem um detalhe que não pode ser fazer isso politicamente, fazer isso sempre. Então, nesse sentido, ir lá para tirar foto, a gente vê até governador indo varrer uma praça, isso a gente vê muito. Então, essas atitudes que precisam ser modificadas do meu ponto de vista. Com certeza não. Você ser aquilo antes, durante e depois, não somente na hora da eleição ou na hora que vão fazer um mutirão, na hora de ir lá tirar foto do mutirão, aparecer com um pincel na mão, fica fácil. Deputado Lourenço. Boa tarde, Jeremir. Boa tarde a todos os ouvintes. Dá para ter prefeito assim pelo Brasil inteiro? Dá. O que está faltando? Está faltando inovar um pouco na cultura política e voltar a fazer entender que seja o prefeito, o governador, seja o político, seja lá em que instância for, ele é um funcionário. Ele é um funcionário temporário e que deve satisfação de todos os seus atos e da forma mais transparente possível a todos os cidadãos. É possível fazer sim, o mandato da vereadora Emília Sapucaia está pautado desde o primeiro dia, minha esposa,
desde o primeiro dia que assumiu, tomando essa linha. A linha de bem representar e prestar contas, acima de tudo, todos os dias, todos os atos que são realizados, assim são feitos em Sapucaí do Sul. Eu acho que é possível, e a própria Assembleia tem já novos ares ali, ó, com essa nova leva de jovens eleitos agora, Ditado Riesgo, Matheus Vespe, Fábio Oster, o Tenente Coronel Zuco, uma Eric geração, Lins, Eric Lins, gente nova e nova em idade também, que vão trazer com certeza uma nova concepção de política para o estado do Rio Grande do Sul. Temos aqui um recado que diz assim, ó: Juremir Italini, parabéns pelo programa. A vinda do prefeito de Colatina hoje valoriza muitíssimo o programa. Os convidados anteriores também eram ótimos. Prefeito Sérgio Meneghelli, como é que é a composição partidária lá da sua gestão? Eu não tenho partido político. Eu fui eleito. Precisou um partido para ser precisei, entendeu? Mas o partido que não fazia um prefeito há mais de 30 anos na cidade, porque na verdade foi mais difícil eu ser candidato, conseguir ser candidato, do que ganhar as eleições. O período eleitoral para mim foi tranquilo, passou, quando eu fui ver, eu já estava eleito. Agora o fato, tanto é que, para você ter uma ideia, eu ganhei as eleições disputando com 8 candidatos e não fiz um vereador, não elegi um vereador no meu partido. Saí sangue puro. E então, quer dizer, eu não fiz. Por qual partido o senhor concorreu? Eu disputei pelo PMDB, hoje é MDB. Porque na verdade foi o único partido que me aceitou para ser. Tanto é que eu não comungava com o partido, porque eu defendo a candidatura independente, eu defendo, né, a gente ser obrigado. Hoje eu não acredito em partido nenhum nesse país. Hoje é uma promiscuidade partidária vergonhosa, onde que você vê que e uma incoerência até do povo, que você vê que foram todo mundo para a rua, que eu achei bacana, protestar contra o corte da educação, e aumenta o fundo partidário e todo mundo fica de braços, quer dizer, é o dinheiro do povo. Então, por exemplo, lá no Espírito Santo, fundo partidário só vai para presidente de partido. Eu fui candidato a prefeito de Colatina, a minha prestação de conta eu gastei 26 mil, porque eu ando só de bicicleta e de mochila nas costas, e não recebi nem o chamado santinho. Quantos votos o senhor fez? Eu tive 33% disputando com 8, eu tive 33% da votação. E como é que é a composição da Câmara lá? A Câmara hoje São quantos vereadores? São 15 vereadores. A primeira pergunta que me fizeram quando eu fui eleito, como prefeito, como o senhor vai governar se o senhor não elegeu nenhum vereador? Eu falei, respeitando as instituições, não transformando, acabando com esse negócio de fazer balcão, né? Porque é muito fácil um prefeito ter o apoio da maioria, quando ele negocia cada processo, uma votação, aí é cargos políticos, essas coisas. Então, eu acho que e a minha experiência de vereador fez com que eu sei respeitar um vereador, e, no entanto, para você ter uma ideia, para quem não elegeu nenhum vereador, o ano passado o meu líder foi eleito por unanimidade presidente da Câmara de Colatina. Agora, os nossos ouvintes não o conhecem, então nós precisamos mostrar um pouco mais. Por exemplo, de onde vem a sua fama na cidade? Por que foi tão fácil fazer tantos votos? Como é que o senhor se tornou tão visível na cidade? Olha, eu comecei, o meu destaque, na verdade, começou quando eu tive a oportunidade, né, como se diz lá, o cavalo passou arriado, eu fui eleito... Que a gente diz encilhado. Encilhado, lá a gente arriado. Fala, lá é arriado, o cavalo passou arriado, e eu fui presidente da Câmara. Então, o senhor era vereador? Eu fui vereador 18 anos. Ah, certo. Aí quando eu fui presidente... Sempre pelo PMDB?
Não. Que partido você não, passou? eu fui, antes do PMDB, eu fui Democratas. Eu sempre tive em porcaria, na verdade, entendeu? Tem que falar a verdade. Isso vale para o PMDB também? Não, vale, tanto é que eu não concordo com a direção. Você acha que eu vou apoiar um Renan Calheiro, um Jader Barbalho, é por isso que eu não estou. O PMDB da minha cidade, até que as pessoas lá, eu vejo como pessoas de bens. Então, como eu digo, a minha eleição na presidência da Câmara, eu fiz pela primeira vez, em 2 anos consecutivos, eu reduzi o orçamento da Câmara, fiz uma economia recorde. Para você ter uma ideia, o segundo ano, a economia que eu fiz um ano anterior, nós bancamos o transporte público de alunos de 2º grau que moravam a mais de 1,5 km da escola. E o trabalho mesmo que foi eu congelar, fazer um movimento, porque, para você ter uma ideia, eu sou prefeito de uma cidade de 130 mil habitantes, com uma população flutuante de 200, eu ganho R$7.500. O vereador na minha cidade ganha R$3.500. Perto da minha cidade tem cidades pequenas com 14, 15, 20 mil habitantes, que um prefeito ganha R$20 mil. Então eu levei a sociedade, nós congelamos o salário do prefeito de Colatina e do vereador, está congelado até 2020, se depender, já falei, o ano que vem eu veto aumento para prefeito e veto aumento para vereador. Os vereadores vão ter que se virar entre eles. Agora, para prefeito, acabar que, primeiro, o próprio vereador, o senhor é radialista, o senhor é da comunicação, o senhor tem direito de decidir o salário que o senhor quer ganhar? Eu queria. Mas os vereadores têm. Os vereadores têm. Então, isso é uma vergonha, é uma coisa que, mas é comum, mas isso é uma vergonha, sabe? E vereador decidir seu salário. Então, isso fez com que a população realmente olhasse que eu estava fazendo a diferença. Outra coisa, eu não uso carro oficial, eu não uso telefone. Esse ano, eu já fui a Nova York como prefeito, receber um prêmio, fui a Portugal, Belmonte, já fui a Manaus, Pará, Santa Catarina, vim da semana. Até hoje eu gastei uma passagem do município e uma diária que eu fui a Brasília. Entendeu? Fora isso eu não uso. Eu vou a Vitória, às vezes, Vitória fica 130 quilômetros de Colatina. Todo mundo sabe que um prefeito tem que estar constantemente na capital, nas secretarias. Eu nunca usei, em 2 anos e 7 meses, eu nunca usei uma diária. Eu só uso o carro da prefeitura quando eu tenho que me deslocar da cidade, e geralmente eu peço o Gol, porque é mais econômico e eu não tenho carro. Mas bicicleta eu tenho 4, entendeu? Mas carro eu não tenho. O senhor vai concorrer à reeleição? Não vou disputar a reeleição. Apesar das pesquisas, a minha popularidade na cidade é maior. Porque outra coisa, do jeito que é feita a reeleição nesse país, é uma coisa mais desonesta que tem. Eu não sei quem, por exemplo, eu vou disputar uma reeleição com um prefeito no cargo, ele usando a máquina pública. Porque se eu recebo uma pessoa durante o período eleitoral, até um eleitor, para eu conversar no gabinete, eu estou usando a máquina pública. Se eu ligo, eu estou usando o meu trabalho. Então, o prefeito, da forma que é, e eu pedi o apoio à população para 4 anos. Pode ser. O senhor não vai apoiar ninguém? Não pretendo, eu entrei sem grupo. Eu sou contra esses grupos políticos, é isso que cria corrupção. Porque... Mas o senhor não teme abrir margem para daqui a pouco um grupo que é esses que o senhor tenta combater, volte ou assuma pela primeira vez a prefeitura da sua cidade? Em outras palavras, o senhor não tem vontade de que a sua linha de conduta e o seu projeto tenha continuidade? Tem, mas para isso eu posso apresentar os candidatos que realmente seguem as nossas linhas. Mas o senhor disse que não ia apoiar ninguém? Não, apoiar, querida, é eu lançar um candidato, um sucessor. É um sucessor, porque eu vou te falar uma coisa. Em poder, na iniciativa privada, qualquer uma pessoa pode roubar um celular sozinho, qualquer um pode roubar sozinho. Agora, no poder público,
É impossível alguém roubar sozinho, a não ser que cata uma caneta ou cata um computador lá da repartição pública. Agora, verba, é impossível. E que faz essas corrupções, tudo isso é grupos que se formam, sabe? Aqueles grupos que se fecham. Aí vem aquela eleição que eu vejo que a eleição no país, como a gente tem visto as últimas aí, uma verdadeira promiscuidade disso e daquilo. Aí depois vem com aquele negócio só que pobre que vende o voto. Isso é a melhor coisa, os que mais vendem voto mesmo são os ricos, né? Porque querem o retorno. Eles não trocam com cesta básica nem com time de futebol, mas troca com cargos de engenheiros para os filhos, para as empreitadas, essas coisas. Então, e o senhor já sabe quem é o seu herdeiro? Quem será o seu herdeiro na eleição do ano que vem? Querida, eu não sei, não estou preocupado. Em Romanos está que toda autoridade é eleita por Deus, sabe? Ninguém acreditava que eu ia ser prefeito. Então, os que eram cotados ficaram lá em último lugar. Então, eu acho que é outro erro já nesse país começar a se discutir a próxima eleição depois que acaba uma, em dois anos. Hoje já estão todos se voltando, quer dizer, passa a ser um ano praticamente, né? Se eu fosse, por exemplo, quem vai disputar a reeleição, já está pensando, mas se eu tomar essa atitude, eu vou perder voto, eu não vou. Então eu tenho a liberdade de governar da maneira de se preocupar se um grupo vai ficar contra a mim ou não. Então, dessa forma, eu decidi, né? Eu não sou candidato à reeleição, nem se eu tiver a certeza que 100% que eu fosse eleito, eu não seria candidato à reeleição. Nesse mandato não, porque eu deixei bem claro que eu queria recolocar Colatina no trilho do desenvolvimento nos 4 anos. E a gente está conseguindo. É difícil, ser prefeito em Colatina é descascar abacaxi, não é com pedaço de gelete, não é com um pedacinho mesmo. Mas a gente tem que passar pelo desafio de não cortar a mão, sabe? O prefeito Sérgio Meneghelli, para quem não está nos vendo na live do Facebook, está todo de jeans. O senhor no dia a dia usa terno e gravata ou não? Olha, eles falaram que vão me colocar lá no Guiné, porque o ano passado, não sei qual foi o louco lá, mas me convidaram para eu fazer minha primeira palestra foi no auditório da Faculdade de Direito de Harvard, onde um mês antes tinha ido o Sérgio Moro, depois fui eu. E realmente ficaram surpresos. Eu falei, vocês não me conheceram assim? E eu fui agora em Nova York, recebi dia 6 de junho agora o prêmio Os Notáveis. Aqui no Brasil só 2, eu e o Jassa, né, que é cabeleireiro do Silvio Santos, o Jassa. E realmente eu disse, sem gravata, todos estavam lá. Nossa senhora, as mulheres então estavam mais empetecadas, tinha homens lá que estavam mais enfeitados do que burro de charrete, sei lá, de tanta contente. Eu não, entrei, é meu All-Star que eu uso desde 18 anos, a minha calça jeans, eu me sinto confortável, livre. Hoje eu botei a jaqueta porque aqui é frio. Aqui tá frio. Para o capixaba, isso aqui é frio. Eu quero fazer um comentário em cima do que o prefeito colocou aqui antes. Ele disse... Quando foi colocado aqui que o senhor colocou, eu conheço o prefeito de Venâncio, é um cara que é atuante. Ele vai e me diz assim, esses prefeitos têm essas mãos aqui. Aí ele me mostrou as mãos dele. Dá pra gente ver aqui. É mão de alguém que de fato coloca a mão na massa. Né? Mas, interessante. Gente, mas olha, eu não vejo. O que eu fazia antes de ser vereador? Antes de ser vereador, produtor cultural, eu já tive floricultura, eu já saí de madrugada de uma boate lá cuidando, vendendo ingresso. Morreu fulano, ia lá, arrumava o caixão, voltava. Eu já fiz de tudo, eu fui moleque de rua, eu vendia café, eu catava café, fui faxineiro mesmo de cartório. Meu primeiro emprego, aos 15 anos, de 15 até os 19, eu fui faxineiro de cartório. E, tenho 12 irmãos, minha mãe era lavadeira, meu pai caminhoneiro, e na verdade, se a gente quisesse chupar uma bala, ou ir a um cinema, ou ter alguma coisa extra, eu não,
Natal, nossa diversão era acordar cedo para ir ver os filhos de rico brincar. E isso não me traz trauma, sabe? Essas recordações assim, que são coisas que faz com que agora ser prefeito, que tem que acabar com esse negócio de autoridade. O brasileiro é tão hipócrita às vezes que até na hora de criticar os políticos eles homenageiam. A propaganda lá no Espírito Santo, Serginho, me dá seu santinho, eu quero ver seu... Tinha que ser capetinha, quer dizer, até na hora eles falam é santinho. E aquele negócio, mas você é a maior autoridade do município, eu sou o servidor número 1, então se você for na minha cidade, a mesma camisa que o porteiro usa, eu uso. Eu sou tão empregado dele quanto ele, só que eu estou num cargo maior. Então, parar com esse negócio de paparicar deputado, senador, não passam todos de empregado do povo que às vezes precisam mendigar o posto. O verdadeiro servidor público, ele vai lá, estuda, se esforça, faz o concurso. O político se torna, às vezes, usando a demagogia, a corrupção, a safadeza. Aí depois que chega lá é bonitinha, tudo. Aí os que criticam na frente. Então, eu não quero fazer parte desse mundo político hipócrita. E o político inteligente que perceber isso mudou. Olha as últimas eleições. As coisas estão mudando, acabou o prefeito mofadinha, prefeito isso, prefeito não passa de um empregado com maior responsabilidade. E ele não existe prefeito, é estar prefeito. O senhor é um radialista, o senhor é um comunicador, o dia que o senhor vai aposentar, a Fernanda Montenegro é atriz até o dia que a Globo aposentar ela. Agora eu daqui 1 ano e 4 meses eu sou ex-prefeito. Eu não fiz curso, então não existe eu sou prefeito. O que o senhor vai fazer quando for ex-prefeito, já que o senhor não vai concorrer à reeleição, não vai concorrer a vereador, vai? Não vou concorrer cargo nenhum. Vou trabalhar, eu vou pedir para fazer jardim no quintal dos outros, eu vou para feira, Há 2 anos depois tem eleição de novo, deputado? Então, mas eu trabalhando, eu estou fazendo o verdadeiro político, ele faz, é a vida dele. Eu não mudo minha vida na campanha, eu não deixo, sabe, eu mostro, eu sou esse. Tanto é, por que eles não queriam que eu fosse? Uma vergonha. Um cara que anda de bicicleta, anda de calção, trepa no imposto, fica lá, vai ser prefeito de Colatina. Eles começaram a me isolar. Pra você ter uma ideia, o meu palanque, os outros tinha governador, teve um palanque lá que tinha 2 senadores, deputados, foi tão pesado que o palanque trincou, que o candidato ficou lá em último lugar. E eu não tive palanque. Aí eu peguei a minha bicicleta, branquinha, quem vai em Colatina, o último famoso que tirou foto com ela lá, foi o Gabeira e depois foi esse Matheus Ceará. É uma branquinha, eu boto uma plaquinha nela lá, prefeito, coloco o número, a mochila, ela dobra a minha bicicleta, eu pego o ônibus, sob o morro, e agora eu já estou pensando, nesses 2 anos, se eu tenho vontade de ser deputado estadual, eu tenho vontade, e eu vou, de bicicleta, eu salto num ônibus na cidade, porque eu não preciso de recursos partidários. E outra coisa, eu tendo dinheiro para fazer o meu material, não precisa esse dinheirão que tá não, porque esse dinheiro que esses políticos arrecadam aí, tudo é corrupção, eles guardam para eles, constroem mansão com sobra de campanha. Eu conheço essa história, graças a Deus nisso. Eu não, sabe? Então, o que eu queria passar a mensagem, que nós políticos somos empregados, sabe? Às vezes somos empregados que, às vezes, humilhamos, mendigamos o posto que queremos ocupar. E se a gente tem um privilégio, porque Deus usa o eleitor como instrumento, porque quem é cristão e acredita na Bíblia, se for lá em Romano, vê, toda autoridade é eleita por Deus. E se é eleita por Deus, eu tenho que ser tão humilde quanto ele, eu tenho que corresponder a ele, porque se eu decepcionar a minha população, eu tô pecando contra a divindade também. Deputado, tem como eleger agora prefeitos assim, com esse discurso, com essa atitude em 2020? Para começar, quero ver se elejo minha mulher lá na cidade, lá em Sapucaí do Sul. Olha, por aquilo que pareça, não conhecíamos o Serginho, e quando ela foi... Convidar ele para ir pro partido?
Vamos, as porteiras estão abertas. Ele é antipartido. Enquanto não mudar essa promiscuidade partidária que existe, eu não acredito em partido nenhum no momento. Tem uns menos pior, mas eu não acredito em partido político nesse país, entendeu? Enquanto o eleitor não moralizar o seu voto, a classe política não vai ser moralizada. Como é que o senhor está vendo a presidência, a gestão de Jair Bolsonaro? Olha, eu acho assim até... Apoiou a candidatura dele? No segundo turno eu votei nele. Agora eu acho assim, pelo menos essa reforma que tinha que ser feita já há anos, não estou dizendo que tinha que ser nesses moldes, mas todos nós sabemos, nenhum teve a coragem pensando no seu cacife político. Isso já é um ponto positivo para ele. Eu só acho assim, acho as boas intenções, ele só tem que falar menos, né, para as bolsas ficarem mais equilibradas, e governar a cidade, a Brasília, como uma instituição, não como um ciclo familiar. Mas eu acredito nele ainda, porque eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, vai ser mais 4 anos de desastre para o povo brasileiro, sabe? Então, como está no primeiro mandato dele, no primeiro ano dele ainda, eu acho que a gente não conseguiu, por maior que seja o cientista político ainda, captar realmente quem é Jair Bolsonaro. Eu acho que é uma incógnita que veio na política, mas eu até o momento, entre ele e o candidato Haddad, eu não tenho arrependimento de ter votado nele. Até no momento não tenho. O senhor que... Eu já votei no Lula 4 vezes. Ah, votou no Lula 4 vezes? Votei, mas na reeleição não votei. Me decepcionei. Muito. É um homem que veio de uma origem tão simples, tão bonita. Chegou ao poder, fez um casamento com o empresário, né? Com o empresariado, quer dizer... O operário e o empresário. E de repente terminar, eu acho que a eleição do candidato Haddad, eu não estou falando nem o nome do Haddad, do que foi apresentado como sucessão, seria se eleger, seria a mesma coisa falar com essa nova geração. Rouba, seja corrupto, vai lá e se defende, fala que é inocente, que você vai se manter no poder. Era dar um péssimo exemplo à sociedade. Independente, eu não quero questionar se o homem está inocente ou não está, porque quem tem que responder isso é a justiça. E se eu não acreditar na instituição, no judiciário do Brasil, eu vou acreditar em quem? Em quem que eu vou acreditar? E o MDB aceita com tranquilidade que o senhor tenha sido eleito pelo partido e tenha tanto assim desprezo pelo partido? Primeiro que eu não dependi dele, eu só dependi da filiação. Os PMDBistas foram apoiar os outros candidatos, não me apoiaram. Entendeu? O governador não, o governador ajudou eu ser candidato, reconheço isso. Se não fosse o dedo do Paulo Artung, eu não teria sido candidato, mas ele, como também não apoiou ninguém, ele não foi em palanque de ninguém, ele ficou neutro. Então eu, na verdade, eu não devo a minha eleição ao PMDB. O MDB que tem que me agradecer que 30 anos depois ele conseguiu eleger um prefeito na cidade. E outra coisa, e se eu não fosse candidato para o MDB, ele não teria participado das eleições. Tanto é que me aceitaram na última semana. Até então, não, você vai ser vice. Quanto custou a sua campanha? Está no tribunal, 26.800 e poucos reais. E os adversários, tem ideia? Tem um lá de 500 mil, de 1 milhão e... Eu só fiz esse mini jornalzinho, só fiz 2 páginas e o meu chamado capetinha. Eu enchi a mochila de manhã e tal, botava um dinheirinho que dava para eu me alimentar caso eu não chegasse. Quando alguém tem aquele eleitor que ia pedir, paga uma cerveja para mim, eu falo, meu amigo, eu saí de casa com tanto, eu tô querendo tomar uma água. Ele acabava pagando a água para mim, mas porque sei que é? O fato de se eu pagar uma cerveja, eu já tô antes das eleições. Comprando o voto. Ele nunca me pediu uma cerveja antes das eleições. Se ele me pediu uma cerveja naquela hora, é porque ele estava querendo, me agrada aí.
Entendeu? E outra coisa, se a gente for pagar cerveja para todo mundo, eu tinha dia que eu não tinha dinheiro, sabe, eu catava as moedas para ir para a rua, porque eu gastei muita passagem de ônibus, sabe, eu ia nos pontos de ônibus, eu fiz minha campanha dentro de ônibus, sabe, e tanto é, e às vezes eu tinha minha esperteza também, eu sabia que ia ter a caravana do que ia passar na principal, aí aqueles carros eram tão cheios, era deputado de carro, porque tem gente que tem mania de pegar a personalidade para ficar do lado, para querer brilhar, é ilusão, né, porque quem brilha, aí ficava aquele negócio. De repente eu ia com a bicicleta sozinho. Esse aí não tem comboio, esse aí eu volto. Eu comecei a sentir que o eleitor, ele não quer que o candidato mostre aquele poder, porque, gente, se eu mostrar um poder, se eu estiver gastando, o salário, por exemplo, meu, de prefeito, vamos fazer uma conta redonda aí, 7.500, quer dizer, 75, eu vou ganhar aí 90 mil reais por ano. Quer dizer, 9 vezes 4, né? Então, quer dizer, nego gastar 1 milhão numa campanha, vai gastar... Não vai ter o retorno do... Então, a não ser que ele seja um mega empresário, um milionário, que tal. Porque se eu sair, esse é o maior salário que eu tenho na minha vida. Sim. Eu, quando eu sair no outro dia, eu já sei que eu vou ter que ter emprego. Entendeu? Aí nem se eu for trabalhar como seu office boy, não tem problema não, eu moro sozinho, eu tendo R$1.000 por mês, dá para eu pagar meu condomínio, eu comer, eu não preciso, eu acho que eu sou um animal que a única coisa que eu preciso de acessórios para viver, porque nós seres humanos somos os únicos animais que não nascemos prontos, né? Tanto é que a gente precisa de acessório, uma andorinha sai lá do Canadá agora, quando vai começar o inverno no Polo Norte, ela vem aqui pro Brasil, só traz as penas. E eu para vir aqui hoje, sair de Colatina aqui hoje, eu trouxe uma mochila, trouxe roupa, trouxe escova. Quer dizer, nós não estamos preparados. Então eu tento usar o mínimo, sabe, da ostentação, porque, gente, que é uma coisa, quando você fala em político que gosta de ostentar, desculpa, mas é burro, idiota, as pessoas não têm inveja do que nós temos. As pessoas têm inveja do que a pessoa é. Se eu tiver inveja do seu celular, eu posso negociar, eu posso trabalhar, ter um melhor do que o senhor, até o senhor comecei a dar. Agora eu nunca vou ser o senhor, eu nunca vou ter o DNA do senhor, eu nunca vou ter a personalidade. Então, se eu posso ter o que o senhor tem, para que eu vou ter inveja? Para que eu vou querer aparecer? Prefeito Sérgio Meneghelli, deputado, vereadores, muito obrigado. Estamos chegando ao final. Parabéns pelo seu trabalho. Boa continuidade, boa sorte. Obrigado por ter vindo aqui ao Esfera Pública. Eu que agradeço, né? Como político que se preza, tem que prometer. O que eu prometo a vocês, aos ouvintes, né? Dizer primeiro que eu tô feliz da vida, né? Sendo aplaudido pelo público do lado de fora aqui. Obrigado. É raro isso. Entendeu? É mais fácil. Eu falei, a promessa que eu faço é continuar pedindo muito a Deus, que eu nunca decepciono, principalmente aqueles que comungam essa nova geração. E o pedido que eu tenho também é que todos peçam sabedoria para nós gestores, porque inteligência, cultura você vai adquirir, amigo, agora sabedoria é dom, sabe? Então você tem que fazer por merecer e invocar as divindades. Valeu, final de programa, Thaline. O Esfera Pública fica por aqui no oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Vem aí o Guaíba Notícias, depois o Guaíba News com Samantha Klein e Gutierrez Sanches. Até amanhã. Rádio Guaíba. Informação.